Fala pessoal que vai fazer prova para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje em mais uma aula de Direito Administrativo, matéria Atos Administrativos. Pessoal, eu estou regravando essa aula. Por quê, pessoal? Eu dei uma primeira aula para vocês e foi uma aula baseada principalmente no livro do professor Rafael Oliveira. E depois eu comecei a fazer várias questões da IBAD e eu vi que o nível da IBAD é muito mais baixo do que o nível cobrado no livro do Rafael Oliveira. Para você ter uma ideia, eu nem vi nas questões da IBAD nada parecido com o nível do livro do Rafael Oliveira. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma metodologia que eu já tinha explicado para vocês, que é o direito em camadas. Só que aqui a primeira camada vai ser inspirada nas questões da IBAD. Quer dizer, eu vou baixar bastante o nível e vou falar de tudo que caiu nas questões da IBAD, tá bom? E vou fazer um segundo vídeo mais completo, baseado no livro do professor Rafael Oliveira, que será a segunda camada. Esse segundo vídeo vai ser um vídeo grandão, enorme, para quem já estiver dominando a primeira e quiser se resguardar para caso a IBAD decida cobrar questões baseadas no livro do professor Rafael Oliveira. Lá na segunda aula, nós vamos tratar de todos os tópicos do edital. Mas aqui, pessoal, eu vou tratar com vocês dos tópicos que caem, dos tópicos que eu vi nas questões da IBAD. Salvo uma exceção ou outra que está no tópico do seu edital e tem alguma chance de cair, e eu não vi nas questões da IBAD, como é o caso, por exemplo, de convalidação, e eu vou acabar tratando aqui, a regra é, eu vou tratar de assuntos que são cobrados na prova da IBAD, tá? Nas provas da IBAD. Vamos lá então, pessoal. Atos administrativos, e é a nossa matéria. Aqui em cima eu coloquei para vocês, em cima da minha cabeça aqui, os tópicos do edital. Claro que não está com a numeração do edital, está com a numeração aqui do meu slide, tá? Na última aula eu ministrei para vocês poderes administrativos. Hoje nós estamos estudando atos administrativos e eu gostaria de lembrá-los que o nosso conteúdo é ministrado com base no edital da PEMERGE 2023, tá? 2023, tá bom? Galera, isso aqui é de suma importância. Por quê? Porque nossa aula é direcionada. A aula que a gente encontra nos cursinhos preparatórios, os grandes, são aulas genéricas. Você assistir aula para a Polícia Civil do Estado do Amazonas, Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, vão ser basicamente a mesma aula. Então, nosso caso aqui não. A gente faz direcionado. Isso dá um trabalho infinito, que você tem que gravar aula para tudo, mas eu tenho certeza que eu estou oferecendo o melhor produto para vocês da internet. Eu tenho absoluta certeza que em direito administrativo vocês não vão encontrar nada melhor. Vocês podem se identificar mais com outros professores, mas com mais direcionamento do que essas aulas aqui você não vai achar, tá bom? Vamos lá então, eu coloquei isso aqui só para você ver que a gente se inspira no edital, mas já vou logo adiantar, tá? Que esses tópicos aqui, ó, na verdade esse último eu falo, tá? Esses tópicos aqui eu nem vou falar deles, tá bom? Porque não aparece em nenhuma questão da IBAD, são muito doutrinários, eu vou falar naquela segunda aula que eu mencionei. E aí, nós vamos para os tópicos que são realmente importantes, que são os elementos do ato, tá? Que é o Confi-Formob, despenca em prova. Vamos falar um pouquinho disso aqui também, discricionariedade versus vinculação. Atributos do ato, que é a PAT, despenca em prova, cara. Esses dois aqui, ó, são os principais para você, tá bom? Depois, nós vamos falar também sobre um critério só de classificação dos atos. A IBAD, em algumas questões, cobra outros critérios de classificação, mas o edital de vocês restringe, então a gente só vai falar desse. E também tem algumas pouquíssimas questões da IBAD sobre espécies de atos. Eu vou explicar basicamente aqui os principais, tá bom? Não vamos nos aprofundar muito, porque tem muita pouca questão da IBAD sobre esse assunto aqui. E aí, galera, a gente chega na extinção do ato e nas 4 formas principais, isso aqui também é relevante, que são a caducidade, a cassação, a revogação e a anulação. Galera, eu vou falar de convalidação em sanatório, mas eu não achei nenhuma questão da IBAD falando sobre isso aqui, tá? No entanto, a gente vai tratar porque é meio que uma matéria complementar ao tema da anulação, tá bom? Galera, se você nos acompanha no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Além disso, dá uma curtida nesse vídeo, divulga para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, tá bom? Faz um comentário se você gostar. Nós estamos nos esforçando muito para dar o melhor para vocês. Outro alerta que eu vou fazer também, pessoal, é que a gente já lançou o nosso curso. Galera, eu tô colocando os vídeos aqui para vocês, mas vai chegar um momento que eu vou tirar e vou deixar só disponível para a galera do curso. Nosso objetivo aqui é ajudar você que não pode pagar, mas é também ser honesto e justo com a galera que está adquirindo o curso, que não é caro, pessoal, é mais barato do que qualquer curso do mercado.
tá? O nosso valor do nosso curso sai a aproximadamente R$1.000, com tudo que a gente oferece. Apostila de legislação, exercícios, correção de exercícios, simulados direcionados, aulão, revisaço de véspera e o conteúdo, tá? Tudo isso dá em torno de R$1.000. Mas quem assinar até junho, até o final de junho, eu posso garantir. Passou de junho, pode ser que esteja o mesmo preço, Jefferson? Não pode. Mas eu só posso garantir para vocês que estará o preço de R$397 se você assinar até o final de junho, tá bom? Depois, se você quiser, eu falo mais um pouquinho desse curso para vocês. Vamos começar para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo hoje vai falar sobre atos administrativos e eu começo com a definição de atos. É a manifestação de vontade unilateral da administração e de seus delegatários, tá? Aquelas pessoas que estejam exercendo o munus público. Eles estão no exercício de uma atividade pública, só que como particulares. Exemplo clássico aí da jurisprudência é o caso da suspensão de energia elétrica. Vocês sabem que energia elétrica, o fornecimento, é um serviço público, que é feita uma concessão para uma delegatária de serviços públicos, para uma concessionária, que na cidade do Rio de Janeiro é a Light. E a Light, ela presta um serviço público cobrando dos particulares, mas o serviço é público, tá bom? Então, quando ela vai lá e cobra alguém financeiramente, essa atividade dela é basicamente privada. Mas quando ela suspende a energia da casa de alguém, aí nesse caso ela está praticando um ato administrativo, tá bom? Só para você saber disso, tá? E é sob o regime jurídico de direito público, ou seja, tem imperatividade, tem presunção de legitimidade e de veracidade e os demais atributos que a gente vai ver aqui, a PAT. Tá? Eu não vou passar com a carroça na frente dos bois, só quero te adiantar que isso aqui significa que a administração tem alguns poderes que o particular não teria, tá bom? Outra coisa, pessoal, o ato é uma manifestação de vontade. Logo, o silêncio administrativo, ele nunca vai poder ser um ato. Ele nunca vai poder ser um ato, porque, por definição, ato administrativo tem que ter manifestação de vontade. Tranquilo, galera? E quando a lei, Jefferson, diz que se a administração ficar em silêncio, vai ter efeitos jurídicos. Aí vai ocorrer um fato administrativo. O que é um fato? É um fato da vida, ou seja, não é uma declaração, uma manifestação de vontade que produz efeitos jurídicos. O exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, uma enchente. Se a minha rua encheu porque choveu muito mais do que qualquer pessoa poderia prever, eu não tenho direito a indenização nenhuma. Mas se tem um bueiro em frente à minha casa e ele está entupido, eu já avisei a prefeitura 15 vezes e eles nunca vieram desentupir, e aí tem uma enchente, por causa do entupimento, nesse caso, tem responsabilidade civil do Estado. Então, chuva, fato da vida. Enchente porque a prefeitura, depois de avisada várias vezes, não desentupiu o bueiro, fato jurídico. É um fato da vida com repercussão jurídica, tá bom? Os atos, eles são uma espécie de fatos jurídicos, tá? Mas são os fatos jurídicos que têm manifestação de vontade. Quando é um fato que não tem manifestação de vontade, mas tem repercussão jurídica, a gente chama só de fato jurídico, como a gente está no direito administrativo, fato administrativo. Tá bom, galera? Vamos avançar. E eu já quero adiantar para vocês que eu vou pular esses temas aqui que são muito teóricos, e esses temas aqui eu não vou deixar de ministrá-los, tá? Só que eu vou ministrar na segunda aula, que é o segundo nível, a segunda camada, que eu acho que pro nível de prova de vocês da PEMERG será desnecessário. Essa aula aqui já vai ter tudo de mais importante, tá? Então, se você quiser estudar por essa segunda aula, eu vou colocá-la à disposição dos nossos alunos da plataforma. Mas eu acredito que estudando por essa daqui você já vai se dar bem, tá bom? Vamos prosperar, vamos avançar. Elementos ou requisitos do ato. Galera, o Rafael Oliveira chama de elementos, mas tem doutrinadores que chamam de requisitos. Lá na IBAD você vai ver questões chamando de elemento e questão chamando de requisito. Então, fiquem atentos, tá? Estamos falando da mesma coisa. Estamos falando desses 5 aqui, tá bom? Que é o Confiformob. Galera, você não tem o direito de não saber o que é isso aqui. Eu te proíbo de terminar essa aula sem decorar Confiformob. Então, o que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausa nesse vídeo, tá? Você vai dar uma pausa nesse vídeo, você vai dar aí uma pausa aí no YouTube, nesse momento, e vai ficar repetindo. Confiformob, Confiformob, Confiformob. Tu vai fazer isso igual um doido agora, igual um doido. E você vai repetir pelo menos 5 vezes. Fez? Vamos, tô te esperando. Já fez? Terminou? Posso continuar? Show de bola. Agora que você fez, agora você vai complementar o teu Confiformob com as informações que estão aqui, ó.
o agente público competente, isso aqui é o que está no edital de vocês, eles copiam e colam do livro do Rafael Oliveira, tá? Mas a gente vai chamar aqui somente de competência. É assim que aparece nos outros livros e é assim que cai nas questões da IBAD, tá bom? A gente ainda não sabe, pessoal, se a IBAD vai se inspirar mais no Rafael Oliveira ou mais nas questões dela, que são tradicionais dela, tá? A gente não sabe, por isso a gente faz uma preparação visando os dois. E na nossa plataforma nós temos exercícios da IBAD e a correção desses exercícios, tá bom? E lá você conhece bem a linguagem da IBAD. Mas vamos lá. Agora você vai falar o confiformob assim, ó. Confiformob, com competência. Finalidade, forma, motivo, objeto, confiformob, com competência, finalidade, forma, motivo, objeto. E você vai fazer isso 5 vezes. Galera, funciona. Eu sou professor há 10 anos. Eu te garanto que isso funciona. Por favor, dá pause agora e começa a fazer. Terminou? Podemos avançar? Podemos continuar? Show de bola, Brasil! Vamos então começar a estudar aqui o primeiro elemento, que é a competência. Galera, o que é a competência? É uma atribuição legal. A lei, pessoal, ela atribui uma competência para um determinado servidor, para uma determinada autoridade, para um determinado agente. Por exemplo, artigo 84 da Constituição. Ela diz assim, ó, compete privativamente ao presidente da República. E aí vem lá várias competências que são do presidente da República. Só que algumas competências a lei vem e atribui para o ministro de Estado. Algumas competências a lei vem e atribui para o superintendente da Receita Federal. Algumas competências a lei atribui, por exemplo, no âmbito da Polícia Militar, ao comandante do batalhão, ao delegado geral, no caso da Polícia Civil, ao comandante geral da PM, no caso da PM. Então a lei vai atribuir para essas autoridades algumas competências, por exemplo, decidir determinado recurso, ser, por exemplo, a autoridade responsável por editar um determinado regulamento. Então vem a lei e atribui essas competências, tá? Então a competência é atribuída tanto pela Constituição quanto pelas leis. Show de bola? Entendeu isso? Agora vamos avançar, vamos dar um passo além. Galera, quando a lei atribui uma competência para alguém, às vezes ela exagera. Ela dá tanta competência, que esse agente ele não consegue cumprir todas elas. E aí ele precisa delegar essa competência. Então ele vai transferir temporariamente a execução da competência. E essa transferência será precária. O que significa a palavra precária? Pode ser revogada a qualquer tempo, tá? Essa transferência, ela é da execução, ela é temporária e ela é precária, tá bom? São essas 3 características aí da delegação. Só que aí, pessoal, quando a gente fala de delegação, a primeira coisa que você imagina é o seguinte, então, o agente ele pode transferir essa competência, certo? Errado. Ele não transfere a competência, ele transfere a execução dela. E outra coisa, ele pode delegar para alguém continuar sendo competente para editar o ato. Aí ele edita quando ele quiser. Quando ele não quiser, ele deixa a autoridade delegada, que normalmente, mas não necessariamente, é um subordinado dele, praticar o ato e quando ele quiser ele vai lá e pratica, tá bom? Então, a delegação não é a transferência. Por quê, pessoal? Se a lei atribuiu, galera, a competência, só a lei pode tirar. Se a Constituição atribuiu a competência, só a Constituição pode tirar. A lei e a Constituição podem autorizar a delegação, mas elas não podem jamais serem afastadas pela vontade do agente. O agente que recebeu a competência, ele não pode renunciar à sua competência, ele não pode transferir sua competência. Ele continua sendo competente, mas ele pode delegar, tá bom? Aí eu vou destacar aqui algumas características, alguns nomezinhos que às vezes aparecem em prova, mas não dá muita importância para eles não, tá? Que é a competência imprescritível. O que é prescrição, galera? É a perda de uma pretensão pelo decurso do tempo. Digamos que uma autoridade, por exemplo, comandante-geral, transferiu uma competência para os comandantes dos batalhões. E ele passou anos sem exercer essa competência. Ele vai perder essa competência por causa disso? Não. Por quê? Porque a competência é imprescritível. Outra coisa, o outro lado da moeda. Os comandantes do batalhão usaram essa competência durante muitos anos. Eles vão se tornar competentes por causa disso? Também não, porque a competência é improrrogável. Ela também é irrenunciável, porque se foi a lei e a Constituição que atribuiu, a pessoa não pode se livrar dela por livre e espontânea vontade. Tampouco pode transferi-la. Não confunda, galera. Olha isso aqui, tá?
Olha isso aqui, deixa eu voltar para cá. Delegar é diferente de transferir, tá? Delegar é a transferência temporária da execução, temporária e precária. Quando a gente fala de transferência assim solto, a gente está falando de transferência total. Isso não pode ocorrer, tá bom? Só a lei pode fazer isso. E aí, claro, a lei já está mudando a competência, a lei não está transferindo por vontade do agente, tá bom? Então não confunda delegação com renúncia ou transferência. Outro detalhe também é que a competência ela é de exercício obrigatório. A autoridade que recebe a competência não pode renunciar a essa competência. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. É uma lei dizendo, você tem que fazer essa tarefa. Aí eu não quero. Então você está em desobediência da lei, você tem que ser punido. Você não pode deixar de cumprir a lei. Então, pessoal, a administração, a competência, ela tem que ser exercida obrigatoriamente pela autoridade que a recebeu da Constituição ou da lei. Professor, então explica melhor essa delegação. A delegação é uma transferência, sim, mas é uma transferência nunca total, tá? Ela melhor dizendo, ela pode ser total, mas ela é temporária, ela é só do exercício e ela é também precária. Professor, não entendi, só do exercício é porque, galera, tem uma transferência de competência que é da titularidade. Você transfere a titularidade dessa competência. O competente não sou mais eu, agora é só você. Isso aí não pode ser feito, tá? Ela pode ser total no sentido de tudo que eu faria, eu tô passando para você executar e não para você ser o titular, tá? Mas como eu disse, não se apavore com isso aqui, que isso aqui cai pouco em prova, tá, pessoal? Se tu lembrar que ela é irrenunciável e que ela é de exercício obrigatório, você já tá no bom caminho, tá bom? Vamos lá, delegação. Galera, delegação é a transferência, como eu disse, precária, total ou parcial e é do exercício, tá bom? E eu poderia acrescentar que temporária, tá? Essas três características. Uma observação que vai diferenciar a delegação da avocação. O que é a avocação, professor? Explica logo. A avocação é puxar a competência de um subordinado para mim. Por exemplo, digamos que no âmbito da Polícia Civil, que é o âmbito que eu estou mais acostumado por causa do meu concurso. No âmbito da Polícia Civil, digamos que um camarada, ele seja um delegado de polícia, ele esteja atuando num caso de grande repercussão, e esse caso de grande repercussão, ele ganhou a mídia e tudo mais, e ele não tem infraestrutura para dar conta daquele caso, um caso altamente complexo. É possível que o delegado geral, ele avoque essa competência para si, para que ele realize essa competência. É claro que a lei que regulamenta a atividade do delegado de polícia é uma lei bem curtinha. Essa lei, ela diz que esse ato precisa ser excepcional e fundamentado. Tem que justificar. Então, é possível puxar, por exemplo, a presidência de um inquérito policial? É possível. É possível que o delegado geral se torne o delegado daquele caso. Mas isso, nesse caso, quem é o titular daquela competência, daquela função de presidir aquele inquérito? É o delegado da delegacia da área onde aconteceu o crime. Isso é a regra, tá? É a delegacia da área onde ocorreu o crime. Mas o delegado geral pode avocar essa competência para si. Isso que é a avocação. Ele puxa a competência que a lei atribuiu ao subordinado dele. E aí o que acontece? Na delegação, pessoal, não precisa ser subordinado. Eu posso, por exemplo, eu como autoridade, eu posso transferir minha competência tanto para os meus subordinados, quanto para pessoas também que não são meus subordinados. Já na avocação, não. Na avocação, necessariamente, tem que ter a relação de subordinação. Tranquilo? Outra coisa também que você precisa ficar atento, tá? São as exceções à delegação. Tem 3 coisas ou 3 competências que não podem ser delegadas, tá? Que é a edição de atos normativos, decisão de recurso administrativo e competência exclusiva. A Lei 9784 não fala de competência privativa, tá bom? O Rafael Oliveira trata as duas como se fossem a mesma coisa, tá? Mas a lei 9784 fala de exclusiva, e aí tem algumas pegadinhas de prova que fala que privativa pode e exclusiva não. Mas na IBAD não cai esse nível, tá, galera? Até essas exceções aqui são difíceis de você ver, tá? São bem difíceis, então não se preocupe muito. Entenda mais a lógica, tá bom? Porque isso aqui vai te ajudar pro teu nível de prova. E aí, galera, não confunda, mais uma vez, eu repito, renúncia com delegação. Tá? Renunciar é dizer, eu não sou mais o competente. Delegar é exerça durante um tempo essa competência por mim. Mas o titular dela continua sendo eu, você só vai exercê-la. Tranquilo? Então o titular ele pode, por exemplo, revogar essa delegação a qualquer momento e voltar a exercer essa competência a hora que ele quiser. Tá? Ele não perde a competência, ele continua sendo o titular da competência.
Galera, a vocação, galera, ela tem caráter excepcional e temporário e pressupõe hierarquia, tá bom? Vamos avançar, vamos prosperar. Finalizamos o tema competência. Então aqui, ó, Confiformob, competência já foi, tá? Características da competência: irrenunciável, improrrogável, imprescritível, intransferível. Mas não dá para transferir? Mas não é uma transferência. Ela é uma transferência não da titularidade, e sim do exercício. E ela é temporária e precária, tá bom? Então, finalizamos aí a competência. Vamos agora para a finalidade, que é o próximo. Finalidade, pessoal. Quando eu falo de finalidade, galera, eu estou falando do objetivo do ato, tá? Do objetivo do ato. Por exemplo, vamos desapropriar um terreno. Para quê? Para construir uma escola. Então, a finalidade da desapropriação é a construção de uma escola. Deu para entender? Quem é a autoridade competente para emitir o decreto de desapropriação? O chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo. Aí pode ser da União, que é o presidente, dos estados, que são os governadores, e dos municípios, que são os prefeitos. Então a prefeitura quer construir uma escola nova, não tem um terreno na região, vai lá e desapropria um terreno que está lá, que ela entende que esteja disponível, que atende ao projeto dela de escola. Nesse caso, galera, quem é a autoridade competente? O prefeito. Qual é a finalidade? Construção da escola. E pode falar também em sentido mais amplo, mais genérico, que é ampliar o acesso à educação. Isso é a finalidade, é o para quê, tá bom? Tipos de finalidade, galera. Todo ato, galera, ele tem dois tipos de finalidade. Quais são os dois tipos? A finalidade mediata e a imediata. A mediata, ela é sempre igual, tá? Para todos os atos. E é o interesse público. Sempre será o interesse público. Sempre será o interesse público. Tranquilo? E a imediata? A imediata é a definida na lei. Toda vez que a lei prevê um ato, ela irá prever a sua finalidade também. Tá bom, pessoal? Por exemplo, caso de remoção de servidor público. Remoção, galera, é um ato que você conhece como transferência, tá? No juridiquês aqui, do direito administrativo, a gente chama de remoção. A remoção do servidor público, ela ocorre para atender a necessidade de equilíbrio de contingente. Por exemplo, no batalhão tem muita gente, no outro batalhão não tem quase ninguém. Você transfere algumas pessoas desse batalhão que tem excedente para o batalhão que tem menos contingente. E aí você meio que equilibra para atender o fim público, tá? Que é a segurança pública. Nesse caso, galera, a lei diz que a remoção é para, no caso do estatuto de vocês, por necessidade de serviço. A expressão é essa, mas no fim das contas é equilibrar o contingente, tá bom? E aí, pessoal, essa remoção, ela não é para punir. Essa remoção é para atender a necessidade de serviço. Porém, quando vocês forem policiais, vocês vão ver que vai acontecer não poucas vezes, tá? É raro, mas acontece sempre, tá bom? Que é o quê? É um camarada, ele, na rua, ele para alguém, que é amigo de alguém, que fica muito insatisfeito em ter sido abordado. Aí essa pessoa que foi parada, ela vai fazer os telefonemas dela, e daqui a pouco o comandante do batalhão vai ficar sabendo e vai ficar muito chateado com o soldado. E como o soldado agiu dentro do procedimento, o soldado não vai poder tomar nenhuma medida. O comandante do batalhão não vai poder tomar nenhuma medida punitiva contra ele. No entanto, sempre é possível, por necessidade de serviço, sempre é possível removê-lo do Rio de Janeiro para Campos, para Varriçai, para Paraty. Afinal de contas, lá está precisando muito de policial, certo? Nesse caso, galera, essa remoção atendeu a finalidade do ato? Pessoal, óbvio que não. Nitidamente, a gente identifica aí que houve uma coisa chamada desvio de finalidade. Eu estudei desvio de finalidade com vocês quando eu estudei poderes administrativos, que eu falei de abuso de poder. O abuso de poder tem dois gêneros. Quais são eles? O excesso de poder e o desvio de poder, certo? Aqui nós estamos diante do desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade, tá bom? Desvio de poder ou desvio de finalidade, tá bom? E aí, pessoal, o excesso é um vício de competência, tá? Olha aqui, ó, aqui eu vou colocar um 5 aqui, ó.
vício, excesso de poder. O excesso de poder é um vício de poder. O que significa o excesso de poder ser um vício de poder? Quando a lei atribui uma competência para alguém, galera, ela diz quem é o agente competente e ela também diz quais são os limites da competência. A mesma lei que atribui um poder, ela invariavelmente está dizendo os limites desse poder. Então, quando o agente que não é o competente pratica um ato, ele incorre em excesso de poder. Quando um agente que é o competente, mas extrapola dos limites dessa competência, ele também está agindo com excesso de poder. Isso vai gerar um vício. Um vício que depois a gente vai aprender lá na frente, que é um vício sanável. Mas por enquanto você precisa saber que o excesso de poder, ele gera um vício no ato. Tranquilo? Favorável? Podemos prosperar? Vamos avançar então. Aqui a gente estuda o desvio de finalidade, tá? Ambos são gêneros do abuso de poder, tá? Que se subdivide em excesso de poder e desvio de poder, tá bom? Então o comandante do batalhão que removeu, que transferiu o seu soldado para Campos, para Varriçai, para Paraty, aqui da cidade do Rio de Janeiro, ele praticou um crime? Não, não praticou um crime. A não ser que tenha outros elementos, tá? Mas, por enquanto, a gente não pode dizer que ele praticou um crime. Mas ele praticou um abuso de poder, no gênero desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Tranquilo? Por quê? Porque ele praticou um ato, que é o ato de remoção, para atender outras finalidades que não sejam a finalidade prevista na lei. Então, esse ato, ele poderá ser anulado. Outra coisa, galera, tem muita gente que confunde o desvio de poder com o abuso de poder com abuso de autoridade. Abuso de autoridade, galera, são crimes, tá? Tem previsão na lei de abuso de autoridade. Muitas vezes são coincidentes, mas nem sempre, tá? Abuso de poder é um abuso do direito administrativo. Abuso de autoridade é um desvio lá do direito penal, tá bom? Tranquilo, favorável? Deu para entender competência e finalidade? Então aqui a gente fecha o segundo elemento, elemento finalidade. Qual é o elemento finalidade? Todo ato é praticado com um objetivo, com uma finalidade. Se esse ato for praticado por uma finalidade diversa da prevista na lei ou diversa do interesse público, nesse caso temos um desvio de finalidade. Um exemplo aqui, pessoal, de anulação do ato por desvio de finalidade, vou dar dois exemplos. Tá? O exemplo da nomeação na época que a Dilma estava prestes a sofrer o impeachment, ela quis nomear o Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil. E naquela época, a percepção geral foi que eles queriam nomear o Lula para que ele tivesse foro privilegiado lá no Supremo. E aí, qual foi o posicionamento do Supremo? O Supremo anulou o ato, alegando desvio de finalidade. Tá dizendo que essa nomeação não atendia ao interesse público. E também, quando o Bolsonaro editou um decreto de graça para, entre aspas, tá? Tô usando essa palavra no sentido não técnico, para anistiar o Daniel Silveira da condenação do Supremo. O Supremo posteriormente declarou isso nulo, alegando desvio de finalidade, alegando que o objetivo não foi o interesse público e sim favorecer um amigo. Então, nós temos aqui explicações, tá? Técnicas sobre a utilização dessa teoria aqui. Houve mesmo na prática, sim ou não? Isso aí é debate para eles, tá, pessoal? Pra gente aqui, a gente só usa como exemplo, tá bom? Vamos prosperar, vamos avançar, vamos estudar agora o elemento forma, com competência, finalidade, forma. Galera, forma é a maneira como o ato se exterioriza, tá? Vamos dar aqui um exemplo. Eu disse para vocês acerca de um decreto de graça. Esse decreto, pessoal, é a forma como esse ato aí, com repercussão lá no direito penal, foi proferido, tá bom? Então, o decreto é uma forma. Eu falei para vocês aqui do decreto de desapropriação. Qual é o conteúdo do ato? Desapropriação. Qual é a forma do ato? Decreto. Quando vocês passarem, vocês vão passar, vocês serão nomeados.
E qual vai ser a forma adotada pela administração pública para nomeá-los? Normalmente é utilizado uma portaria. Quando vocês já estiverem atuando como servidores públicos e forem pleitear uma férias, uma licença paternidade, uma licença maternidade ou algo do gênero, vocês vão atravessar uma petição lá na administração pública. E essa petição vai gerar um processinho administrativo. E ao final desse processo administrativo haverá uma decisão administrativa. Essa decisão é uma forma de edição do ato. Tranquilo? Não confunda o decreto que é publicado no Diário Oficial, a portaria que é publicada no Diário Oficial, a decisão que é publicada no Diário Oficial, com o próprio Diário Oficial. O Diário Oficial não é a forma do ato, tá, pessoal? O Diário Oficial é só onde o ato é publicado. A forma é decreto, instrução normativa, portaria, edital de concurso. Tudo isso são formas do ato. Galera, as formas, elas podem ser essenciais ou acidentais, tá? Essenciais é quando elas são imprescindíveis para a segurança dos direitos do particular. Exemplo, aqui eu vou usar a palavra formalidade ou forma no sentido amplo, tá? Pode ser usado no sentido estrito ou pode ser usado no sentido amplo. No sentido amplo, a forma não é só apenas como o ato se exterioriza. É como o ato se exterioriza e todo o procedimento que veio antes dele, que deu origem a ele. Então, por exemplo, uma decisão de demissão de um servidor público, de um policial por ter praticado um crime. Essa decisão, ela foi antecedida de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. A gente aprende isso na aula 8, tá? Na aula de processo administrativo. Esse PAD, ele é o processo que antecede a decisão de demissão. Concorda? Dentro desse sentido amplo de forma no sentido amplo, inclui a decisão de demissão e todo o processo que lhe antecedeu. Então, por exemplo, se durante o PAD não houve o contraditório ampla defesa, esse ato precisa ser anulado. E por que ele será anulado? Ele será anulado por um vício de forma. Porque durante todo o seu processo de elaboração, ele não respeitou formalidades essenciais. Tá bom? Isso aqui vai ter repercussão lá na frente, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês lá na frente que quando o vício for numa formalidade essencial, esse vício não pode ser sanado, não pode ser corrigido. Mas quando for numa formalidade acidental, esse vício poderá ser corrigido, tá bom? Essa é a grande utilidade dessa classificação aqui. Mas eu quero primeiro que você entenda. Vício formal essencial diz respeito, segundo Rafael Oliveira, às garantias dos particulares. Então, tudo que viola as garantias dos particulares gera um vício de formalidade essencial, tá? Ou que impeça a execução plena do ato. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma autorização, tá? Para a realização de uma despesa pública. Só que é uma autorização despida de uma dotação orçamentária prévia. Alguém autoriza a realização de uma despesa, mas não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro na lei orçamentária. Nesse caso, galera, foi respeitadas as formalidades do ato? Não foram respeitadas as formalidades do ato. Por quê? Porque quando você estuda lá direito financeiro, você aprende que para você empenhar um valor, para você liquidar uma despesa pública, você precisa ter uma dotação orçamentária. Se você não tem uma dotação orçamentária, você nem pode empenhar, nem pode liquidar. Muito menos pagar. Então, determina-se um pagamento que não tem empenho, que não tem dotação, esse ato de determinar o pagamento, de liquidar e mandar pagar, ele padece de um vício de formalidade essencial. Por quê? Porque ele impede o ato de cumprir a sua finalidade. Tranquilo? Então, pessoal, vício essencial tanto afeta os particulares quanto impedem o ato de alcançar a sua finalidade, o seu objetivo, tá? Assentado isso, nós vamos para um elemento que você precisa conhecer, que é a motivação. Galera, eu botei um asterisco aqui porque eu vou falar da motivação daqui a pouco, tá? Aqui embaixo, aqui pertinho, tá bom? Deixa ele aqui, porque ele vai ser importante para vocês daqui a pouco. Vamos falar agora sobre o próximo motivo, não antes, sem massificar na tua mente isso aqui, ó, com FIFORMOB, tá? Vimos a competência, vimos a finalidade, vimos a forma. Competência é a atribuição legal que a lei ou a Constituição atribui para um agente. Tá? Então, a competência é algo que a lei defere para o agente. Finalidade é o motivo, é o objetivo pelo qual o ato foi praticado. Finalidade aponta para o futuro. O que será feito a partir
da edição desse ato, tá? A forma é como o ato se exterioriza. Agora nós vamos estudar o motivo, tá bom? Aqui, pessoal, a grande diferença daqui é o seguinte, aqui aponta para o passado, tá? Aqui aponta para o futuro. Tranquilo? Finalidade é o para quê. Motivo é o porquê. E aí a gente vai entender bem a definição de motivo agora. O que é, pessoal, o motivo? O motivo, pessoal, são as circunstâncias, os fundamentos de fato e de direito, tá? Exemplo, tá lá previsto que a prática de crime é infração grave. Aí vai lá o policial empolgado com o poder que ele vai ter, que o uniforme vai dar para ele, que a viatura vai dar para ele e que a bereta vai dar para ele, certo? E a carteira. Ele vai se empolgar com esse poder e vai ver que as pessoas gostam de oferecer dinheiro para ele. E ele empolgado, animado, porque ele não vai se conformar com os 7 mil, porque ele é um mau caráter, ele tá entrando para a polícia não para fazer o bem para a sociedade, mas para tentar extrair tudo que ele puder dela. E ele, por ser uma pessoa de uma índole ruim, uma índole frágil do ponto de vista moral, esse camarada, ele vai aceitar esse suborno, ele vai aceitar esse dinheiro. E ele vai incorrer num crime que está tipificado lá no Código Penal, cujo nome é corrupção passiva. Galera, vem o estatuto e diz, praticar crime é infração grave ou gravíssima, tá? E ele pratica o crime. Você tem um motivo de fato e você tem um motivo de direito. Qual é o motivo de direito? A previsão legal, lá no estatuto. Qual é o motivo de fato, ou o fundamento de fato? É o fato dele ter recebido dinheiro. Tranquilo? Para a edição de qualquer ato, você tem que ter um motivo de direito e um motivo de fato. Tem que ter uma previsão legal e tem que essa previsão ter se concretizado na prática. Outro exemplo, aposentadoria. A aposentadoria do policial era 30, agora acho que virou 35, eu não tenho certeza, depois eu tenho que conferir. Digamos que ele completou lá seus 35 anos. Ele pode se aposentar? Pode. Por quê? Porque tem um motivo de direito, que é a previsão legal da aposentadoria, e tem um motivo de fato, que ele completou aquele tempo de serviço. Tranquilo? Favorável? Prospera? Vamos avançar então. Aqui foi o exemplo que eu acabei de dar aqui agora, tá? Vamos agora, pessoal, falar de motivação. Motivação, galera, é a exteriorização do motivo por escrito. Às vezes o ato tem um motivo, mas ele não foi colocado no papel. Esse ato, ele tem motivo, observe bem, ele só não tem motivação. Exemplo, nesse caso aqui do servidor que praticou corrupção passiva. Esse servidor que praticou corrupção passiva, ele irá, certamente, ser demitido. Quando ele for demitido, a autoridade vai precisar fundamentar. Fundamentar nada mais é do que motivar. Aí digamos que a autoridade passou uma motivação tão simples que não dá nem para entender qual foi o motivo de verdade. Ficou com preguiça, fez lá um parecer meia boca, a autoridade responsável por demitir também não viu que o parecer estava sem qualidade nenhuma, foi lá e deu a canetada e demitiu o camarada. Galera, nesse caso, que o ato não teve uma motivação, significa que ele não teve motivo? Não, pessoal, ele teve motivo. O cara realmente praticou um crime. Teve um fato e teve uma previsão legal. Só que esse fato e essa previsão legal não foram devidamente colocados no papel. Então ficou sem motivação. Tá? Então não confunda o motivo com a motivação. Às vezes tem motivo, mas não teve motivação, tá? Porque a motivação é o motivo por escrito. E aí, galera, a ausência de motivação não gera um vício de motivo. Gera um vício de forma, tá? Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. A ausência de motivo ou um vício no motivo gera um vício de forma e não um vício de motivo. Tranquilo? Outra coisa, você vai aprender lá no processo administrativo que existe uma previsão legal lá na lei 9784 que diz quando um ato tem que ser motivado. E aí você vê, quando prejudicar o particular, qualquer forma de prejuízo, seja restringindo direitos, revogando, anulando atos, qualquer forma de prejuízo ao particular tem que motivar, tá bom? Segunda coisa, quando declara a inexigibilidade ou dispensa de uma licitação. E terceira coisa, quando anula, revoga ou convalida um ato, tá? São 8 incisos, mas se você decorar essas 3 coisas que eu acabei de falar agora, qualquer forma de prejuízo ao particular, declaração de dispensa ou inexigibilidade de licitação
e revogação, anulação ou convalidação do ato, qualquer uma dessas três aqui, se você decorar isso aqui, tu já acerta nas questões de prova, tá? Só que o Rafael Oliveira já diz o seguinte, é a regra, tá bom? Tem que motivar, salvo se a lei dispensar, tá? Já a própria lei, ela diz 8 hipóteses em que é obrigatório. E vai do perfil da banca, tá? Se a banca puxar mais pro Rafael Oliveira, ela vai dizer que é a regra e só pode não motivar quando tiver previsão. Já quando, se ela for para literalista, ela vai copiar e colar a 9784, tá bom? E aí, pessoal, eu quero falar mais de um assunto também, que tá previsto aqui nesse artigo 50 também. Em um dos seus parágrafos, acho que não sei se é o primeiro ou o segundo, que é a motivação aliunde ou per relatione. Quando vocês estudarem comigo lá em processo administrativo, o PAD, vocês vão ver que a autoridade, ela nomeia uma comissão de 3 servidores, tá? 3 servidores estáveis. E esses servidores vão fazer toda a tramitação do PAD. Fazer toda a tramitação do PAD. E quando ele fizer essa tramitação do PAD, esses servidores irão elaborar um relatório ao final, opinando pela condenação ou pela absolvição do policial. Vamos dizer que é um PAD aí dentro da polícia. A autoridade competente, para aplicar a punição, ela que vai julgar. Ela vai receber esse parecer, digamos que o parecer esteja opinando pela demissão do servidor. Vai vir um comandante-geral, se for um praça, porque se for um oficial, aí tem que ser o governador, tá? Mas se for um praça, vai ser remetido para o comandante-geral, para o comandante-geral dar uma canetada nele. E essa canetada vai ser a canetada de demissão, ou vai dizer, discordo do parecer, não aplico a demissão, tá bom? Aplico uma punição, de repente, mais leve. Nesse caso, pessoal, no momento de dar essa decisão, ele pode dar essa decisão em 2 linhas. Mas o ato não tem que ser motivado, Jefferson, eu não entendi. Sim, ele tem que ser motivado, ele não pode deixar de ser motivado. Mas a autoridade que vai decidir, ela pode realizar uma motivação aliunde ou per relatione. O que significa isso? Ele pode dizer assim, ó, demito com base no parecer, com base nos fundamentos do parecer de folhas tais, que é o parecer da comissão. Então, tem fundamentação? Tem. Mas essa fundamentação, ela é aliunde ou per relatione. Ela aponta para um outro ato que tem lá todos os motivos escritos. Tranquilo? Então, cabe motivação aliunde ou per relatione? Cabe. Tá? O que é motivação aliunde ou per relatione? É uma motivação que, na verdade, ela faz menção de outra motivação. Show? Vamos prosperar, vamos avançar. Galera, então o que é um vício de motivo? Galera, o motivo, ele tem que ser verdadeiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, além de ser verdadeiro, ele tem que ser existente. Tem que existir um motivo. Em segundo lugar, além de existir, ele tem que ser verdadeiro. Por exemplo, um servidor, ele foi acusado injustamente de ter praticado corrupção passiva e foi demitido. Só que depois provou-se na justiça criminal, através de câmeras e tudo mais, que ele nem estava naquele local, ele estava em outro local. Então, quer dizer, ele tem um álibi, vai ser absolvido por ausência de materialidade, ausência de autoria. Nesse caso aí, galera, pode ser de materialidade também, né? Enfim, depois a gente vai estudar lá em processo penal, vocês vão entender melhor essas coisas. Galera, nesse caso aí, ele foi absolvido, não foi? Foi. Mas a demissão dele ainda está em curso, ele está demitido, ele está fora, está na rua. Galera, essa demissão, ela teve um motivo? Não. Por quê? Porque for alegado um motivo que não existiu. Nesse caso, o ato deve ser anulado. E ele volta para a corporação. Ainda vai receber uma bolada ainda. Ele retorna para a corporação. Tá bom? Mais uma coisa. A teoria dos motivos determinantes diz o seguinte, que o motivo alegado, ele vincula o ato. Então, mesmo que o ato nem precise de motivação, se motivou, vinculou o ato. O exemplo clássico que aparece em todos os livros de direito é o seguinte. Tem alguns cargos em comissão, que eles são de livre nomeação e livre exoneração. O que significa isso? Eu não preciso justificar para nomear, eu não preciso justificar para exonerar, para botar na rua. Acontece muito com assessor parlamentar. Assessor parlamentar, normalmente os cargos são de livre nomeação e livre exoneração. O cara coloca o que ele quiser e tira a hora que ele quiser. A única exceção, que a gente aprendeu lá no princípio da moralidade, é que ele não pode nomear parente. Até o 3º grau, porque isso aí enquadraria ele no nepotismo. Tá? Então ele nomeia quem ele quiser, tira a hora que ele quiser. Precisa justificar para tirar? Não. Ele não precisa justificar para exonerar. Poxa, professor, ele não precisa justificar, mas se ele justificar, o que acontece? Se ele justificar, a justificativa vincula o ato. Como assim? Digamos que toda vez que ele vai no gabinete dele, ele nunca acha a caneta Bic.
Aí ele compra mais caneta Bic, claro que ele não vai comprar, né? Ele vai pegar no almoxarifado ali do parlamento. Ele vai pegar ou vai mandar outro servidor pegar, vai colocar lá, ele precisa da caneta Bic? Não tem. Precisa? Não tem. Fala, pô, tem alguém furtando caneta Bic aqui. E aí ele fica um dia, deixa um servidor de cada vez, cada dia, para ver qual que eventualmente poderia furtar a caneta Bic. De repente, em um dia específico, a caneta Bic some. Aí ele pensa, pô, foi o fulano que tá aqui, certo? É o fulano que tá aqui. Vai lá e demite o cara e justifica. Ó, tá sendo exonerado porque tava furtando caneta Bic. Só que aí depois, galera, puxam as câmeras e descobrem que o outro parlamentar foi lá, outro assessor, foi lá naquele dia, ele não tava lá vendo. Tá? Ele foi lá e esse segundo assessor foi quem furtou. Quer dizer, aquele que foi acusado injustamente, ele foi exonerado pelo motivo falso, pelo motivo errado, pelo motivo equivocado. Nesse caso, pessoal, nem precisava motivar, mas motivou. Nem precisava motivar, mas motivou. O fato de não necessitar de nenhuma motivação faz com que essa exoneração permaneça? De jeito nenhum. Não precisava motivar, mas já que motivou, agora já era. Motivou, vinculou, tá bom? Então esse servidor ele vai poder voltar e receber os atrasados dele, tá bom? Isso é a teoria dos motivos determinantes. Outra coisa que você não pode confundir é o móvel. O móvel, galera, é a real intenção do agente. Lá no caso lá do desvio de finalidade, da remoção para fins de punição. Transferência para fins de punição. Naquele caso ali, qual é o móvel do comandante do batalhão? É punir o agente, tá? Então o móvel, a gente pode dizer que é a intenção, tá? É a intenção do agente. É a vontade subjetiva do agente. É o propósito interno do agente. Isso é o móvel, tá? Então não confunda motivo versus motivação com móvel, tá bom? Não confunda essas coisas. E aí, ó, a motivação, ela vai gerar um vício de forma e o móvel, um vício no móvel, ele vai gerar um vício de finalidade. Por quê? Porque o verdadeiro móvel, ele vai eventualmente enquadrar a autoridade num desvio de poder, num desvio de finalidade. Tranquilo? Show de bola. Galera, isso aqui a aula tá completona, tá? Ó, esses assuntos aqui, por exemplo, eu não vi em questões da IBAD, tá? Mas eu tô acrescentando aqui porque são temas muito recorrentes, tá? E olha que eu tô tirando muito. Quem assistir a aula 2 vai surtar. Vai falar, meu Deus do céu, eu pensei que a outra aula tava difícil. Não, galera, aqui tá mastigado. Tá mastigado e colocado dentro da tua boca. Escreve o que eu tô te falando, tá? Vamos lá, objeto. O objeto, galera, é o conteúdo do ato. Por exemplo, decreto de desapropriação. Qual é o objeto do decreto de desapropriação? Desapropriação. Uma punição, por exemplo, a decisão de punição. Qual é o objeto dessa decisão? Punição. Com a demissão, o objeto é a demissão. Se for a suspensão, o objeto é a suspensão. Então, o objeto é o conteúdo do ato. Tem mais uma informação também, que é o efeito jurídico imediato, tá? Mas não se preocupa com isso agora, não. Isso aqui torna as coisas mais complicadas, tá bom? Eu poderia até explicar para vocês, mas eu quero que você entenda que é o conteúdo do ato, tá? É o conteúdo do ato. Vamos falar agora num exemplo, tá? Para fechar o nosso Confiformob, tá bom? Decreto de desapropriação. Quem é a autoridade competente? A autoridade competente é no âmbito municipal, o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Estadual. Qual é a finalidade? Dentro daquele exemplo que eu citei para vocês lá atrás, é construir uma escola, é ampliar o acesso à educação. Qual é a forma? Decreto. Qual é o motivo? Pressupostos de fato e de direito. Para diferenciar esses dois aqui, pessoal, ó, para diferenciar esses dois, esse aqui aponta para o futuro, esse aqui aponta para o passado. Por que a prefeitura quer construir uma escola nova? Normalmente é porque não tem vagas para a população, para as crianças daquela região. E por não ter vaga para as crianças da região, faz-se necessário construir uma escola nova. Entendeu? Então, finalidade aponta para o futuro e motivo aponta para o passado. Qual é o motivo? A ausência de vagas para as crianças na escola, tá? E o objeto, galera, qual é o objeto? Decreto de desapropriação, qual é o objeto? Desapropriação. Tá vendo, pessoal? Como todo ato,
ele tem os 5 elementos, o Confi for Mob todo, ainda que em alguns casos a lei trate esses elementos de maneira muito genérica, tá? Mas sempre existirá. Show de bola? Vamos então avançar. O objeto é o conteúdo do ato. Esse conteúdo, pessoal, ele precisa ser lícito, né? Tem que estar de acordo com a lei. Ele precisa ser possível. Você não pode ter a desapropriação da lua. Ele precisa ser moral, ele tem que ser ético. Você não pode, por exemplo, editar uma nomeação de um parente para cargo público. Isso é imoral, tá? E eu tô falando aqui da moralidade administrativa. Então, são requisitos aí do objeto ser lícito, possível e moral. Algumas doutrinas apresentam outros, mas esses daqui são os principais, tá bom? E aí nós temos o Confi for Mob. Decora essa bagaça. Isso aqui vai cair na tua prova, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Vamos prosperar. Discricionariedade e vinculação. Isso aqui a gente já viu antes, eu vou reforçar aqui com vocês, tá? Discricionariedade, galera. Liberdade. Falou de discricionariedade, falou de liberdade. Falou de vinculação, a autoridade, o agente público tem que seguir exatamente o que está na lei. Discricionariedade, liberdade. Vinculação, tem que seguir exatamente o que está na lei. Não tem liberdade, tá? Aqui o foco vai falar sobre a discricionariedade, tá bom? Aqui o foco é a discricionariedade. Vamos lá. O que é discricionariedade, pessoal? É liberdade de escolha. É liberdade de escolha, tá? Só que tem algumas expressões que são mais técnicas, que são as que aparecem em prova. São o juízo de conveniência e oportunidade e também chamado mérito administrativo. Essas duas expressões aqui, ó, elas são sinônimas, tá? Elas são sinônimas, tá bom? Juízo de conveniência e oportunidade é a mesma coisa que mérito administrativo, tá? Outro detalhe é que o ato discricionário, ele tanto cabe anulação quanto cabe revogação. Já o vinculado só cabe anulação. Jefferson, não entendi, explica melhor. Eu vou falar daqui a pouco de anulação e revogação, eu retomo isso aqui, tá? Mas eu já vou deixar aqui, assentado, tá bom? A discricionariedade, pessoal, gera expectativa de direito. Exemplo, o camarada ele quer uma autorização para ter uma posse de uma arma de fogo. Ele vai lá, cumpre todos os requisitos, chega lá diante do delegado da Polícia Federal, faz uma entrevista e, depois de ter cumprido todos os requisitos, ele terá direito à posse? Não. Por quê? Porque é um ato discricionário. Se o delegado não for com a cara dele, o delegado vai lá e nega. Tá? Problema nenhum. Por quê? Porque apesar de cumprir todos os requisitos, ele não tem um direito adquirido, ele tem expectativa de direito. Já o ato vinculado, não. Como não tem liberdade da administração, cumpriu todos os requisitos, pessoal, necessariamente, ele terá direito. Exemplo, aposentadoria. O camarada completou lá seus 70 anos. tô até aumentando, né? Tô até aumentando, meu Deus do céu. No âmbito lá do INSS, ele completou seus 65 anos de idade. No momento que ele completa seus 65 anos de idade, ele passa a ter direito à aposentadoria. Então, quando ele vai lá no INSS, o INSS não tem a liberdade de decidir se ele terá direito ou não. O INSS vai verificar. Cumpriu os requisitos? Tem direito. Não cumpriu os requisitos? Não tem direito. É basicamente isso, tá bom, pessoal? É basicamente isso. Verificar se os requisitos estão cumpridos ou não, tá bom? O cabelo tá meio esquisito. Ele é assim. Vamos lá, Brasil? Então, fica ligado nessas expressões aqui, tá? Elementos que sempre são vinculados. Galera, para você definir se um ato é vinculado ou discricionário, você vai definir da seguinte maneira. Quando todos os 5 elementos do Confi for Mob forem vinculados, o ato é vinculado. Quando qualquer elemento do ato for discricionário, o ato será discricionário. Se tem um mínimo de liberdade, já é discricionário. Se não tem liberdade nenhuma, é vinculado, tá bom? E quais são os elementos que sempre serão vinculados? Sempre. Nunca haverá discricionariedade para eles. Competência, finalidade e forma. Competência, galera, é o elemento que, por óbvio, não pode ser discricionário. Porque é a lei quem diz quem é a autoridade competente. Se é a lei quem diz, você não tem como ter margem de liberdade. A lei diz que é o governador. Como é que o prefeito vai praticar o ato? Não tem como, tá bom? Finalidade. Finalidade sempre será o interesse público e a finalidade especificada pela lei. E a forma? A forma também, normalmente, é prevista em lei, tá? A forma, ela também
É um elemento vinculado, não tem margem de liberdade. Claro que tem controvérsia aqui, tá, pessoal? Enquanto em relação à finalidade e forma. Mas fica a doutrina majoritária, fica no entendimento do Rafael Oliveira e da IBAD. Aqui eles estão juntos, tá? Vamos agora para a próxima, que é elementos que podem ser vinculados ou discricionários. Aqui eu quero dar um destaque, tá? Sempre vinculados, tá bom? Aqui podem ser vinculados ou discricionários. É o motivo e o objeto. Exemplo de motivo discricionário. O exemplo é a demissão de servidor público comissionado. Você nem precisa ter motivo. Quer mais liberdade do que isso? Outro exemplo é quando a lei utiliza termos jurídicos muito, muito vagos. Por exemplo, para atender necessidade de serviço. Isso é uma expressão muito vaga. Apesar de você ter ali uma certeza do que nunca será necessidade de serviço, do que sempre será necessidade de serviço, existe ali um meio de campo ali que é uma zona cinzenta, que vai depender muito da opinião do administrador. Então aí nós temos um motivo discricionário. E o objeto? O objeto é um juízo de conveniência ou oportunidade de conteúdo. Conveniência, eu adoto o ato ou não. Por exemplo, decreto de desapropriação. Pode ser que o prefeito prefira comprar um terreno lá do local, sem desapropriar. Ele não é obrigado a desapropriar. Ele tem um juízo de conveniência. Segundo, ele tem juízo de oportunidade, que é o quando. No conveniência é se vou fazer ou se não vou fazer. Na oportunidade é quando vou fazer, em qual momento vou fazer, por quanto tempo vou fazer. E o conteúdo é extensão ou quantidade. Ó, vou desapropriar, mas não vou desapropriar todos os terrenos daqui desse quarteirão, vou desapropriar só esses dois aqui. Então, nós temos aí uma discricionariedade dentro do objeto, tá? Em alguns momentos, o objeto será vinculado, em outros momentos, o objeto será discricionário. Tem hora, pessoal, que a conveniência ela é vinculada. Por exemplo, punir. Identificou que o servidor praticou uma infração, a administração tem o dever de puni-lo. O dever. Só que o quantum, a quantidade da punição, por exemplo, está lá previsto infração leve, suspensão de 1 a 30 dias. Esse enquanto aí fica dentro da margem de discricionariedade dele. Claro que ele não pode ser muito assim gritantemente desproporcional, que aí o Poder Judiciário poderá anular. Mas se ele não for gritantemente desproporcional, está dentro da margem dele. Por exemplo, o camarada praticou infração leve, ele deu 15 dias. Está dentro da margem de discricionariedade dele, tá? A quantidade é discricionária. O punir ou não punir, não. Mas se qualquer elementozinho for discricionário, o ato é discricionário. Tranquilo? Deu para entender? Então, fica com isso aqui na cabeça, tá? Isso aqui cai. E em relação ao controle judicial dos atos discricionários, pessoal? Ó, controle judicial, tá? O que você precisa saber, pessoal? É que o Poder Judiciário, ele não faz controle do mérito administrativo. Ele só faz controle de legalidade. O que significa? Que o Poder Judiciário, ele só anula, ele não revoga atos dos outros poderes. Claro que na função atípica, ele pode também praticar atos administrativos discricionários. Por exemplo, conceder férias para um servidor. O momento das férias é um ato discricionário. Nesse caso, ele pode anular, conceder uma férias e depois revogar? Pode, mas é um ato seu. Mas eu estou querendo me referir aqui a atos do Poder Executivo, tá? Atos do Poder Executivo, ele pode revogar? De jeito nenhum. Ele só pode anular, porque ele só faz o controle de legalidade. Ele vê se tem vício, tá? Ele não pode revogar, tá? Aí eu botei aqui a observação, salvo se for seus próprios atos discricionários, tá? Mas isso aqui, galera, é só para você não cair em pegadinha de prova, tá? Mais em questão CESP. Para você isso aqui não é tão relevante não. Mas tá aí, vai que cai, né? Outra coisa, separação dos poderes e reserva de jurisdição. Isso aqui é o fundamento pelo qual a administração só pode anular os atos discricionários e nunca revogá-los. Tranquilo? Nunca os atos discricionários dos outros poderes. Os seus ela pode, tá bom? Tô falando dos atos, por exemplo, do Poder Executivo. E aí, galera, entendido isso, que ela só pode anular, ela pode anular ato vinculado? Pode. Ela pode anular ato discricionário? Discricionário? Pode. Problema nenhum. Ela pode anular qualquer ato. Jefferson, mas o ato discricionário, ele pode ser ilegal? Claro que sim. Por exemplo, concessão de licença. Vai lá o policial pro comandante, pá, morde um fazer rir pra rir. Pra rir tem que fazer rir, né? Não é a pegadinha lá, a piadinha lá do Tropa de Elite. Ele vai lá e dá um dinheiro pra autoridade dar uma licença especial pra ele. Galera, esse ato é discricionário? Sim. O ato de concessão de licença, sim.
Porém, o motivo é viciado. O motivo pelo qual ele concedeu a licença, ou a finalidade não foi, melhor dizendo, a finalidade não foi o interesse público. A finalidade foi se locupetrar, foi ganhar dinheiro ilicitamente. Então, nesse caso, galera, esse ato, apesar de ser discricionário, ele é discricionário, se for provado essa corrupção, esse ato poderá ser anulado, inclusive pelo Poder Judiciário. Tranquilo? Vamos prosperar, vamos para o próximo tema, atributos do ato. Isso aqui despenca em prova também da IBAD, galera, despenca, tá? É a famosa PAT. Pessoal, você precisa conhecer o Confiformob e você precisa conhecer, tô falando de có, tá? De có, com excelência. Você precisa dominar a PAT. A PAT tem que dormir e acordar contigo todos os dias, porque na tua prova você vai depender dela para passar. Então, pelo amor de Deus, decora essa bagaça, tá? Decora a danada da PAT, que é a presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Você precisa decorar isso, tá bom? Ao lado do Confiformob, do LIMP e do DAC, vou falar do DAC daqui a pouco, são os 4 mnemônicos que não podem faltar na tua prova, tá? E aí eu já fiz uma observaçãozinha aqui, DAC versus PAT. Galera, o DAC são os atributos do poder de polícia, tá? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Já a PAT são os atributos dos atos administrativos. Deu para entender? Então não confunda, o examinador adora fazer os alunos confundirem. Outra coisa, tanto no DAC quanto na PAT você tem a autoexecutoriedade, é o único que se repete nos dois, tá bom? Então fique atento em relação a isso, que a autoexecutoriedade se repete. Mas o DAC fala do poder de polícia, a PAT fala dos atributos dos atos administrativos. Vamos prosperar. Primeiro deles, presunção de legitimidade e veracidade. Galera, aqui é o seguinte, presunção de legitimidade é uma presunção de que todos os atos praticados pela administração pública estão em conformidade com a lei. Isso significa que a administração pública não precisa provar que o ato dela é legal. Ela não precisa provar que o ato dela é legal. E por causa disso, ela também pode executar o seu ato sem a necessidade de provar nada. Tá? Por quê? Porque já se presume que o ato dela é legal. Já se presume. Isso significa que um ato administrativo, em primeiro lugar, ele vai poder ser executado diretamente, sem a necessidade da manifestação do Poder Judiciário. A autoexecutoriedade, ela decorre dessa presunção de legitimidade aqui. Ela decorre da ideia de que o ato praticado pela administração, ele é presumivelmente legal. Segunda decorrência da presunção de legitimidade é que o ato produzirá efeitos até que ele seja declarado nulo. O que significa isso? Vamos olhar através de um exemplo. Digamos que o camarada teve a sua placa anotada de alguém que estava praticando racha, pega, e ele teve a sua CNH cassada. Galera, essa cassação, se o camarada realmente praticou, ela é válida. Mas se o camarada não estava praticando racha nenhum, ele pode ter sua CNH cassada? Claro que não. Digamos que alguém colocou uma placa fria no seu carro para fugir mesmo de punição. E aí essa placa corresponde a outro veículo. E o dono do outro veículo teve a sua CNH cassada. Eu nem sei se cabe cassação para racha, tá, galera? Eu tô chutando aqui. Vamos supor que caiba, tá? Pode ser que caiba, pode ser que não. Vamos chutar que cabe. Aí, pessoal, nesse caso específico, eu lhe pergunto, essa cassação, ela é válida? Claro que não. Essa cassação é inválida, porque o motivo dela é falso. Não foi aquele motorista que estava praticando racha. No entanto, galera, apesar dessa cassação ser falsa, como ela se presume verdadeira até que se prove o contrário, que ela se presume válida até que se prove o contrário, enquanto o particular não provar que não era ele estará com a CNH cassada, ele não poderá dirigir. Deu para entender? No direito, galera, a regra é quem alega, prova. Só que toda presunção, ela inverte o ônus da prova. O que significa isso, inverter o ônus da prova? A administração alega e é você que tem que provar que não era. O exemplo clássico é do cinto de segurança. Vem a administração e diz que você estava andando sem cinto.
Aí você se revolta e fala, não, eu tava de cinto sim, tal, 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 tal. E tem aquela discussão. O que vai prevalecer? O que a administração disse. O que o policial colocou lá no auto de infração. Será você, particular, que terá que provar que estava de cinto. Professor, mas isso é muito difícil. Sim, é por isso que a administração pública tem muito poder. Então, o policial que anotar você que está sem cinto, ele não vai precisar provar que você estava sem cinto. É você que vai ter que provar que estava de cinto. Aí digamos, por exemplo, que você seja aqueles Uber streamer. Tem uma câmerazinha, uma GoPro lá no seu painel filmando tudo e transmitindo ao vivo. Galera, no teu caso, você vai ter como provar. E aí você vai juntar essa filmagem e vai demonstrar que naquele dia, naquele horário, você estava de camisa, estava de cinto. E aí, pessoal, para você, pro teu caso, você vai conseguir afastar essa presunção. Porque essa presunção ela não é absoluta, essa presunção é uma presunção relativa. A gente diz que essa presunção é iuris tantum, é uma presunção relativa. Tranquilo? Não se trata da presunção absoluta. Eu só dar um exemplo de presunção absoluta para eu entender. Exemplo de presunção absoluta. Você vai aprender comigo lá no direito penal. E no crime de estupro de vulnerável, isso é um nome genérico, tá? Estupro de vulnerável, presume-se que que a pessoa com 14 anos ou menos, ela não consentiu com o sexo. Presume-se. Então pode ser que a menina de 13 anos já tenha morado com gente, já tenha vida sexual ativa, ela que deu em cima do carinha de 19. E os dois se relacionaram, mas ela só tem 13 anos. Ela é grande, olhando não dá pra perceber direito e tal. Isso acaba gerando uma discussão depois, tá? Vou nem entrar nesse mérito. Ela foi lá, seduziu o rapazinho, mandou mensagem pra ele, tem print da conversa, tem nude, tem tudo. Ela mandando pra ele, ela chamando ele. Mas se eles forem pegos, existe uma presunção absoluta de que ela não consentiu. E se ele provar que ela consentiu, se ele provar que ele não utilizou de violência ou grave ameaça, e se não importa, presunção absoluta. Tem uma pequena exceção lá no STJ, tá? Mas é uma presunção absoluta. Tá bom, pessoal? E aqui é relativa. Admite prova em contrário, mas o ônus da prova será do particular e não da administração. E aí essa presunção, galera, está relacionada a ideia de compatibilidade do ato com a lei e também em relação ao fato alegado, tá? Em relação às duas coisas. A legitimidade de respeito à compatibilidade do ato com a lei, a veracidade de respeito a todos os fatos alegados, eles presumem-se verdadeiros. Tranquilo? Essa é a presunção de legitimidade e veracidade. Sempre estará presente, Jefferson? Não, nem sempre. Nem sempre ela estará presente, tá? Por exemplo, ordem manifestamente ilegal. Você vai presumir que ela é legal? Não. Ordem manifestamente legal, você não vai presumir que ela é legal. É uma exceção, tá bom? Eu já vi questão dizendo que sempre todos os atos terão a presunção de legitimidade. Tá errado, tá, pessoal? Tá errado. Isso aí dá até para recorrer depois, principalmente na prova de vocês, porque o Rafael Oliveira diz que ele que cita essas exceções aqui. Eu tô citando uma só, porque isso aqui já é um aprofundamento. B, imperatividade. O que é imperatividade, galera? A administração pública impõe a sua vontade independentemente da vontade do particular. Então, por exemplo, a administração pública decide fechar uma via para fazer uma obra. Ela interdita uma via. O particular mora perto ali, ele quer passar pela via. Ele pode passar? Não, não pode. Por que não pode? Porque a administração pública interditou. Ah, mas eu não concordei. O problema é seu. A administração pública, o ato administrativo, tem um atributo também chamado de característica, tá? Olha aqui, ó, na prova você vai achar isso aqui também, ó. Tem o atributo da imperatividade. Tem exceção? Todos os atos da administração terão imperatividade? Não. Existem exceções, que são os atos negociais e os enunciativos, que a gente vai ver daqui a pouco. Os negociais, o particular, que manifesta o interesse na edição do ato, e os enunciativos só emitem opiniões ou atestam fatos. Então, aqui não vai ter imperatividade nenhuma, tá bom? Auto-executoriedade. A administração tem a prerrogativa de executar os seus próprios atos, independentemente de manifestação do Poder Judiciário. Exemplo, chegou no supermercado, viu lá um monte de carne vencida. Recolhe tudo. Foi no restaurante, tinha sopa de barata, cheio de rato na cozinha. Interdita o restaurante. No
Não precisa de decisão judicial, não? Não. Tem uma construção irregular. Notifica, manda um monte de aviso, papapá, o camarada continua construindo. Aí vem a prefeitura e derruba o prédio. Não precisa de decisão judicial? Não. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção, galera? Multa. Para cobrar uma multa, tem que ir na justiça, tá? E o STJ também tem outra exceção, a demolição de prédio habitado. Também tem que ir na justiça, tá bom? São exceções aqui que você pode levar para sua prova, tá? Parte da doutrina divide, galera, a auto-executoriedade em executoriedade e exigibilidade, tá? São desdobramentos aí da auto-executoriedade como se fossem subcaracterísticas, tá bom? Eu não vou falar delas, pouca incidência em prova, eu vou prosperar. Ah, tá. E aí, galera, é o seguinte, ó. Aqui, no livro do Rafael Oliveira, eu tenho o pai. Por quê? Porque o T, Rafael Oliveira diz o seguinte, a tipicidade, ela não estará presente em todos os atos. Podem existir atos que não estarão previstos na norma. E aí ele não usa a tipicidade como uma característica do ato, mas a tipicidade aparece em várias questões da IBAD. Então, aprende a PAT, tá? Aprende a PAT. Por quê? Porque não vai ter uma questão dizendo quais desses atos, dessas características não são um dos atributos do ato administrativo. Aí vai ter lá com gabarito tipicidade. Não vai fazer uma questão assim. É altamente problemática e contraria as próprias questões anteriores da banca. Tá? Então, não tenha receio de estudar a tipicidade. Professor, mas você não botou aí. Realmente eu esqueci, tá? Então, letra D, tipicidade. Essa característica, pessoal, é a característica segundo a qual os atos precisam ter um tipo dentro da lei, um arquétipo. Eles precisam ter uma descrição legal para serem praticados. Show de bola? Tranquilo? Favorável? Vamos prosperar. Próximo tópico, classificação dos atos. Galera, tem várias classificações, tá? No estudo dos livros em geral. Inclusive o Rafa Oliveira tem, sei lá, mais de 10. Só que só cai uma na sua prova, tá bom? Que é a classificação quanto ao critério de formação. É a única classificação que cai na sua prova. Primeiro tipo de ato é o ato simples. O ato simples, pessoal, é uma manifestação de vontade é igual a um ato. Uma manifestação de vontade é igual a um ato. Essa manifestação de vontade, porém, ela pode ser de um órgão singular ou colegiado. Exemplo, galera, mal comparando, tá? Não é um ato administrativo, tá? Mal comparando. Uma decisão de uma Câmara do Tribunal de Justiça. Teve uma votação lá de uma causa, a tese prevaleceu por 2 votos a 1. Dos 3 votos, 2 votaram favorável, 1 votou contra. Pergunto, terão 2 decisões? Claro que não, é uma decisão só. É uma manifestação de vontade só. Manifestação de vontade aprovada por maioria e não por unanimidade. Tranquilo? Então essa manifestação de vontade pode ser aprovada no órgão colegiado também, mas isso será uma manifestação de vontade só, tá bom? Ato composto. No ato composto, pessoal, você tem 2 atos, tá? Sendo que o segundo só serve para atribuir efeitos ao primeiro, tá bom? Como assim, mestre? Vamos lá. Um ato é editado, um parecer. Em alguns casos, tem alguns pareceres, eles só podem produzir efeitos se eles tiverem o visto, se eles tiverem a autorização ou a homologação, vamos botar essas expressões como sinônimas, da autoridade superior. Então, esse parecer, enquanto não tiver a concordância da autoridade superior, ele não vai produzir efeitos. Tranquilo? É basicamente isso. Então, são 2 atos. Só que um tem um conteúdo e o outro só tem o de acordo. Quem vai produzir efeitos é o primeiro. Contudo, o primeiro só poderá produzir efeitos após a edição do segundo. Tá bom? Vamos ver agora o ato complexo. Esse aqui que é o que costuma cair em prova, tá? Galera,
vou usar tua mente poluída para te ajudar. Ato complexo lembra de sexo. Isso aqui é um macete que os alunos decoram, eles usam para decorar isso aqui. O ato complexo ele tem duas manifestações de vontade, tá? Para gerar um ato. São duas manifestações de vontade para gerar um ato. E aí, galera, aqui, quando a primeira manifestação de vontade é editada, o ato ainda não existe. Você não tem como entrar com uma ação judicial. Você só tem como entrar depois que o segundo ato é praticado. O exemplo clássico é, por exemplo, aposentadoria, reforma ou pensão. Para que isso seja concedido, a autoridade do órgão defere uma aposentadoria, por exemplo, e depois o Tribunal de Contas precisa registrar essa aposentadoria. Se o Tribunal de Contas não registrar essa aposentadoria, o camarada não está aposentado. Então, às vezes, ele fica 3, 4 anos em casa e depois ele é chamado para trabalhar de novo. E aí ele fala, ué, mas eu não estava aposentado? Não, você estava liberado para ficar em casa. Aposentado você só estaria depois que o Tribunal de Contas registrasse a sua aposentadoria. Porque trata-se de um ato complexo. Tá? Então são duas manifestações de vontade para gerar um ato. Show de bola? Eu não vou aprofundar essa questão do ato complexo, tá? Só vou colocar aqui, ó, OBS, súmula vinculante 3. Isso aqui é pro futuro, é pra vida, tá bom? Não é pra gente perder tempo com isso aqui, não. Vamos lá, galera. Espécies de atos normativos. Essa matéria cai muito menos, tá? E ela tem muita informação. Eu vou falar rápido, depois você lê para você aprofundar mais um pouco, tá? Eu vou falar rápido isso aqui. Quais são as espécies, pessoal? Vamos lá. Primeira espécie, atos normativos. São comandos gerais e abstratos, galera. Comandos gerais e abstratos. E são editados para o fiel cumprimento da lei. Aqui é o poder normativo, que a gente estudou lá em poderes, tá bom? O poder normativo vai gerar atos normativos. E aqui tem os exemplos, tá? Decreto, regulamento, que é o chefe. Regulamento, você tem resolução, você tem deliberações, tá? Todos isso aqui são exemplos, tá? E as características principais eu coloquei aqui, tá bom? São todos exemplos de atos normativos. Depois você tem os atos ordinatórios. Os ordinatórios, galera, são editados no exercício do poder hierárquico. São editados com o objetivo de disciplinar as relações internas. Mas, Jefferson, não tem alguns atos normativos editados para regular a relação interna? Por exemplo, uma ordem de serviço, uma instrução normativa? Sim. Aí, nesse caso, vai ser normativo e ordinatório ao mesmo tempo. Só que, como é para o âmbito interno, a gente vai dar prioridade porque é mais específico, que é o ordinatório. Então, aparece na questão da tua prova, falando de uma ordem de serviço. Qual espécie de ato administrativo é uma ordem de serviço? Opção A, ato normativo. Opção B, ato ordinatório. Qual que tu vai marcar, pessoal? Os dois estão corretos, só que um é mais específico, que é o ato ordinatório. Então, você vai marcar ato ordinatório. A instrução normativa, por exemplo, é um ato ordinatório, apesar de também ser um ato normativo, mas é mais especificamente um ato ordinatório. E aí, qual é o truque? Se é voltado para relações internas da administração, eu sempre marco o ato ordinatório. Se aparecer lá que é geral, abstrato, fiel à execução da lei, se fala que é uma norma que alcança o âmbito externo da administração, aí nesse caso você bota que é ato normativo. Exemplo de ato normativo, edital de concurso, o edital do concurso de vocês. Exemplo de ato ordinatório, quando vocês forem policiais, lá no BOL PM, o BOL interno da polícia, vocês vão receber lá uma ordem de serviço, por exemplo, de colocar a viatura num determinado local, tá bom? Então, isso aqui seria um ato ordinatório. Essa ordem de serviço aí é um ato ordinatório. Atos negociais ou de consenso. Galera, aqui são as licenças, são as autorizações e as permissões, tá bom? Aqui a grande característica é que não tem o poder de império do Estado, tá? Aqui o particular tem um interesse na edição do ato. Então não é a administração impondo a sua vontade, é o contrário. É a administração fazendo a vontade do particular. O particular vai lá e fala, a administração autoriza aqui, ou me dá uma licença aqui para eu construir no meu imóvel. Vai lá a administração e dá a licença. Nesse caso, galera, nós temos imperatividade? Óbvio que não, é o contrário, né? Então são atos editados a pedido do particular. Próximo, atos enunciativos. Aqui também não tem imperatividade, tá, pessoal? Aqui, a administração pública ela emite uma opinião ou atesta um fato.
Pode ser por parecer, que é opinião, certidão, que atesta um fato, só que esse fato aqui ele está registrado em algum arquivo, tá? Pode ser um atestado, aí não está registrado em arquivo nenhum, e pode ser uma apostila ou apostilamento, que é um acréscimo de informação dentro da administração, tá bom? Próximo, ato de controle ou verificação. Ato de controle ou verificação são aqueles atos que a autoridade superior ela edita para que o ato da autoridade subordinada a ela produza efeitos. A gente tem aprovação, homologação e visto, tá bom? Esse aqui é uma classificação bem peculiar do Rafael Oliveira, você nem encontra em outros livros, tá? Você nem encontra muito isso aqui em questões de prova. Pelo menos eu não vi nenhuma questão da IBAD. E por fim, atos punitivos, eles restringem direitos dos particulares ou eles impõem obrigações negativas para os particulares, tá bom? Para que tenha ato punitivo, tem que ter contraditório e ampla defesa, consequentemente o processo administrativo, que é o local onde contraditório e ampla defesa são exercidos, e os exemplos são multa, interdição de direitos, apreensão e destruição de coisas, enfim. Eu não me atentaria, não me preocuparia muito com esses, tá, galera? Os que mais caem em prova são os enunciativos e os negociais. Eles colocam esses daqui como exceções ao poder de polícia. Eu vejo, em uma medida um pouco menor, os ordinatórios, tá bom? Então, negociais e enunciativos em primeiro lugar e ordinatórios aí em segundo lugar. Próximo, observações. Aí aqui eu dei alguns destaques aqui que eu acho importante, que analisando questões anteriores a gente consegue meio que deduzir como que o examinador gosta de cobrar, tá? Não possuem... Aqui eu esqueci de botar o U, né? Isso aqui com pressa, galera. Ficou meio ruim. Não possuem imperatividade. Atos negociais e enunciativos. Negociais porque o particular é ele que pede, o enunciativo é porque ele só emite uma opinião ou confirma ou atesta um fato. Segunda observação que eu destaquei aqui para vocês, não possui auto-executoriedade. Cobrança de multa, demolição de prédios habitados. Então, nem todo ato possui auto-executoriedade. E, por fim, atos normativos versus ordinatórios. Aqui é aquilo que eu falei antes. O ato normativo, ele serve para dentro e para fora. Ele tem uma eficácia interna e externa da administração. Já os ordinatórios, não. Ele sempre é voltado para dentro, sempre voltado para o âmbito interno. E aí, galera, olha só, a IBAD cobra muito pouco, tá? Esses daqui. Eu vi uma questão que falava de atos negociais e enunciativos. Quem quiser estudar por questões, nós temos tanto correção das provas internas da PEMERGE, provas do QA de 2020, 2021 e 2023, que o edital é praticamente idêntico ao de vocês, e é totalmente feita com base no livro do Rafael Oliveira. A gente corrige todas as questões internas da PEMERGE no nosso curso, tá bom? E também nós corrigimos as questões da IBAD. Nós fornecemos as questões para o aluno baixar e fazer, e depois ele pode assistir a nossa correção, porque essa nossa correção também é carregada de revisão, tá bom? Então fiquem atentos aí, porque a IBAD não costuma cobrar muito essa matéria. Então, se você tiver, é tanta coisa para estudar, pula isso aqui, tá? Pula, não se preocupe em decorar isso aqui não. Avançando, pessoal, extinção dos atos. Galera, a extinção dos atos podem ser normal ou natural. Por exemplo, quando acaba o prazo de eficácia do ato. Ato de concessão de férias. O camarada gozou as férias. Nesse caso, pessoal, passou aí o período de gozo das férias. Dá para revogar, dá para anular esse ato? Claro que não. Ele já se extinguiu, tá? Nesse caso, a extinção dele foi natural, tá bom? E o próximo, extinção por motivação, por manifestação de vontade da administração. É esse aqui que cai, tá? Nós temos 4 tipos: caducidade, cassação, anulação e revogação, tá bom? Os principais disparados são a anulação e a revogação. Mas vamos lá. Caducidade. O que é a caducidade, galera? Olha só, o camarada quando vai editar a administração, muitas vezes, quando ela vai editar um ato, ela edita o ato baseado numa lei. Exemplo, digamos que a lei do município, do plano diretor, autorize o uso de calçada por bares durante o período noturno. Ou então, a utilização em calçadas em algumas ruas do centro do Rio de Janeiro. Essa é a lei. O camarada que abre um bar, ele vai lá na administração e pede, tem como autorizar eu colocar minhas cadeiras e tal? Vai ser bom, tem muito turista, tal. Beleza, tá autorizado, pode colocar. Só que passa um ano, a lei muda. Os vereadores vão lá, fazem um projeto de lei e alteram a lei. Nesse caso aí, Brasil, eu lhe pergunto, esse ato, ele continuará válido? Claro que não. Só que você repara que a ilegalidade dele não é originária.
essa ilegalidade dele é superveniente, é posterior, por causa da mudança legislativa. Tranquilo? Então, não confunda, tá? Caducidade com anulação. Na anulação, a ilegalidade é originária, tá bom? E não confunda a caducidade com cassação. Qual é a diferença entre as duas? É que na caducidade muda a legislação. Mudança da legislação. Mudança da legislação. E na cassação, galera, o que muda não é a legislação, o que muda é o comportamento do agente. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Passamos por isso tudo aqui, eu esqueci de fazer essa movimentação aqui, para você se situar mais ou menos onde a gente tá, né? Então, a cassação, galera, é a extinção do ato não pela mudança legislativa, a lei continua igual. O que mudou? O que mudou foi o comportamento do agente. Ou ele parou de cumprir os requisitos da lei, ou ele parou de cumprir os requisitos exigidos ali no momento da concessão do ato. Exemplo, ele pede uma licença para estabelecer, para criar, para construir um hotel. E aí, no meio do caminho, ele vê que está faltando dinheiro e transforma aquele hotel num bordel. Galera, se você tiver um local destinado à prostituição, que não haja a exploração no sentido de constrangimento das pessoas para se prostituírem, o STJ já se posicionou dizendo que isso não é casa de prostituição, tá? No sentido configurado lá no Código Penal, não é crime. Então pode ter um ambiente onde as pessoas se prostituem? Pode, só não pode ter a exploração sexual daquelas pessoas. Quer dizer, uma cobrança de comissão, isso não pode, tá bom? Não pode ter a exploração sexual, mas pode ter um ambiente onde as pessoas se prostituem. Dito isso, a pessoa pediu a licença pro hotel. Ela pode transformar em bordel? Não, galera. Por quê? Porque ela pediu para uma finalidade, ela não pode usar para outra. Tá bom? Se ela quer para outra finalidade, que ela peça para outra finalidade. A não ser que ela mantenha ali uma atividade híbrida e tal, uma coisa meio disfarçada. O que não dá ela para pedir para uma finalidade e depois fazer para outra. Tá? Pede para fazer um hotel e transforma num cassino. Não dá, galera. Então, nesse caso aí, se for descoberto, vai gerar cassação. Então, a cassação é uma ilegalidade superveniente também, só que por causa do desatendimento dos requisitos ou legais ou do ato de concessão pelo beneficiário. Tranquilo? O grande exemplo é a cassação da CNH. O camarada ele tem requisitos para ter a CNH, que é não ter determinado número de pontos, se for suspenso seu direito de dirigir, não dirigir durante a suspensão, tem os requisitos. Se ele não cumpre esses requisitos, ele tem a sua CNH cassada. Tá? É o grande exemplo. Outro exemplo também é a cassação de licença profissional, o advogado que usa OAB para dar golpe nos outros. Nesse caso aí, ele terá a sua OAB cassada também, tá bom? Galera, então, tanto em um quanto no outro, a ilegalidade é superveniente, tá? Aqui nós temos ilegalidade superveniente também. Vou colocar aqui, ó, ilegalidade superveniente. Aqui a ilegalidade é superveniente. E na anulação, pessoal? Na anulação, a ilegalidade é originária. É desde a origem, tá bom? O camarada faz um concurso público e frauda o concurso. Ele já está exercendo o cargo lá 3, 4 anos, sai a sentença, descobriram, entraram no processo, sai a sentença e a sentença reconhece que ele realmente praticou aquela fraude. Nesse caso, vai anular o concurso, que vai anular a nomeação, que vai anular a posse, que vai anular o exercício e que vai botar ele na rua. Então, a ilegalidade é desde a origem, tá bom? E aí, qual é o fundamento? Competência para anular, contraditório, ampla defesa. O fundamento eu não vou nem falar, tá bom, pessoal? O princípio da legalidade, o que você precisa saber é competência para anular. A competência aqui é ampla, tá bom, pessoal? Tanto o poder executivo pode anular na autotutela, como o poder judiciário pode anular também. Até o legislativo, em alguns casos, pode anular também, mas não vou falar disso, porque isso é direito constitucional. Mas, e também é uma matéria chamada controle da administração pública que não cai para vocês. Mas, a princípio, tanto o poder executivo quanto o poder judiciário podem anular esse ato, tá bom? E também tem que sempre ter contraditório e ampla defesa, porque vai gerar prejuízo, né? Então tem que ter contraditório e ampla defesa, tá? Outro ponto tem caráter vinculante, segundo Rafael Oliveira. A autotutela aqui no sentido da anulação é um poder-dever. No caso da revogação, a gente vai ver que é o caráter facultativo. Revoga se quiser. Na anulação, não. Se tem vício,
tem que anular, tá? Tem exceção? Tem. Mas eu não vou falar da exceção. Por que não, Jefferson? Porque não importa para você. Simples assim, tá? O que você tem que lembrar é isso aqui, ó. Cara, efeitos ex tunc. Galera, olha só. Aqui tá a linha do tempo, tá? Tá a linha do tempo. Concurso, nomeação, posse, exercício. E aqui saiu a sentença, tá bom? Saiu a sentença, tirando o servidor do cargo. Nesse caso, galera, daqui para frente, ele não será mais servidor. Concorda? Daqui para frente, ele não será mais servidor. No entanto, não é só isso. Ele também não será mais servidor desde a origem. Por quê? Porque os efeitos são retroativos. Ex tunc significa retroativos. Mas, Jefferson, os atos eles não serão convalidados perante terceiros de boa-fé, sim, por causa da teoria da aparência, tá? E teoria da boa-fé. Mas atos relacionados a ele não serão convalidados, não, tá? Porque ele estava de má-fé, ele fraudou o concurso. Ele fraudou o concurso. Então, atos, por exemplo, que ele praticou, que depois descobriram que beneficiava familiares, parentes, amigos e tal, podem ser anulados sim, não precisam ser convalidados, tá? Porque ele estava de má-fé. Tranquilo, galera? Então, produz efeitos ex tunc, são efeitos retroativos, tá? Show de bola? Vamos estudar agora a revogação. A revogação, galera, é um ato discricionário, tá? E ela só revoga ato discricionário. Ato vinculado não se revoga. Ato vinculado você só anula. E ato discricionário, você tanto revoga quanto anula. Por que você só pode revogar ato discricionário? Você não teve a liberdade para editar o ato? Você também vai ter a liberdade de retirar o ato. Tranquilo? E o que é a revogação, em essência? É a reavaliação do mérito administrativo. É a reavaliação do juízo de conveniência e oportunidade. Olha só, você pode botar a sua banca de jornal aqui na calçada. Aí passam-se os anos e tal, começa a criar muito comércio, a região começa a ficar muito cheia, muita movimentação, aí criança não dá para passar com um carrinho de bebê, não dá para passar uma pessoa, um cadeirante, porque o espaço da calçada ficou muito curto. Aí nesse caso, lá atrás tinha interesse público naquela banca de jornal ali, agora não tem mais. Como essa autorização, ela é uma autorização discricionária, é possível mudar de ideia e revogar essa autorização. Tranquilo? Aí, no caso, nós estamos diante de uma revogação. Fundamento, juízo de conveniência e oportunidade, tá? O ato precisa ser válido, porque se ele for inválido, ele terá que ser anulado, tá bom? Competência para revogar só quem editou o ato. Se for editado pelo Poder Executivo, o Judiciário nunca vai poder revogar, ele só pode anular, tá? E também tem que ter contraditório para defesa, porque gera prejuízo, tá bom? Caráter discricionário, com certeza, porque é juízo de conveniência e oportunidade para editar e para revogar. E o efeito é ex tunc, só produz efeitos dali para frente, tá bom? Então, aqui é o ato, vários comportamentos aqui, a decisão de revogação saiu aqui, ó. Essa decisão vai produzir efeitos dali para frente, tá bom? Ex tunc são efeitos não retroativos. Efeitos não retroativos, tá bom? E aí, galera, eu fiz uma tabelinha para fazer a diferença entre anulação e revogação, para você não cair em pegadinha de prova. Tá? Eu fiz uma tabelinha para você. Essa tabelinha, ela, em primeiro lugar, ela coloca o motivo. Motivo da anulação ou revogação. No caso da anulação, é uma ilegalidade. No caso da revogação, é uma mudança do juízo de conveniência e oportunidade. Tá bom? Efeitos. No caso da anulação, o efeito é ex tunc, retroage. E da revogação, ex nunc, não retroage. Macete, tá? Ex tunc. Ex tunc. Ó. Retroage. Tá? Ex nunc, nunca. Nunca retroage. Tá bom? Então, ex tunc, retroage. Ex nunc, de nunca. Nunca retroage. Tá bom? Funciona. Se eu fosse você, eu dava pausa no vídeo e fazia essa bagaça aí, até você decorar, tá? Porque isso funciona. Meus alunos decoram assim.
tá? E acertam a questão da prova, que é o mais importante. O Poder Judiciário pode anular? Sim. O Poder Judiciário pode revogar? Não. Aí eu botei um asteriscozinho aqui só para dizer para você que não pode revogar atos do Poder Executivo, tá? Mas pode revogar seus próprios atos discricionários, tá bom? Esse asterisco está para isso. Mas eu botei a regra e o asterisco para você lembrar da exceção, tá? Espécies de atos que podem ser anulados, tanto os discricionários quanto os vinculados. Os dois podem ser anulados, tá? Se ele tiver algum vício, se eles violarem a legalidade. E a revogação, só o discricionário pode ser revogado. Tranquilo? Decorou essa tabelinha, não é nada difícil demais, tu tá garantido questões desse nível. Apesar que na IBAD eu não vi nenhuma questão desse nível aqui, tá? Quem gosta muito disso aqui é a CESP. Na IBAD eu não vi nada disso aqui. E aí eu quero reforçar com vocês o que eu já disse antes. Diferença entre caducidade, cassação e anulação. Caducidade, existe uma ilegalidade. Cassação, existe uma ilegalidade. Anulação, existe uma ilegalidade. Só que vamos por etapas. Na caducidade, a ilegalidade é superveniente por mudança da lei. Na cassação, a ilegalidade é superveniente por causa do comportamento do beneficiário do ato. Na anulação, a ilegalidade é originária. Tá bom? Eu gosto de fazer essa diferenciação para você não cair em questão de pegadinha de prova. Tá? Próximo elemento, também não vi nenhuma questão da IBAD sobre isso, mas esse tema aqui não é pouco importante não, tá? Eu tô surpreso da IBAD não cobrar isso aqui, que é convalidação ou sanatória, que é a possibilidade que a administração tem de sanar os seus próprios atos, tá bom? De salvar o ato, tá? E aí eu coloquei outras observações aqui, que são um pouco mais aprofundadas, nem vou falar delas aqui nesse momento. Espécies de nulidade. Espécies de nulidade. Você tem dois tipos de nulidade, pessoal. Nulidade, que a gente chama também de... Você tem os atos nulos, que a gente chama de nulidade absoluta. E você tem os atos anuláveis, que a gente fala de nulidade relativa, tá bom? Qual é a grande diferença entre os dois grupos? O primeiro, os vícios são insanáveis. No segundo, os vícios são sanáveis. Se o vício é sanável, a administração pode corrigir, salvar o ato. Tá? Ele fica curado desde a origem, tá bom? E aí, vamos lá. Vícios sanáveis são os vícios no elemento competência, forma, desde que a forma não seja essencial, e no objeto, se o objeto for plurimo. O que isso significa? Um agente incompetente editou um ato. Por exemplo, uma punição. Digamos que um oficial aplicou uma prisão a um subordinado. Uma punição formal, tá? E digamos que essa competência seria do comandante do batalhão. Pergunto, galera, ele era autoridade competente para isso? Não. Mas digamos que ele mereceu aquela punição. Aí esse oficial chega lá pro comandante do batalhão e fala, ó, eu puni ele, eu mandei prender, porque ele merecia. Eu só esqueci que... Eu não estudei direito o estatuto, eu só esqueci que era você que aplicava e não eu. Eu era só o presidente lá da comissão do PAD. Tá? Então eu já mandei recolher no cárcere. Ele faz o quê? Aí vem o comandante do batalhão, não, você tá certíssimo. Vai lá e chancela o ato de punição. Tá? Nesse caso aí, houve uma convalidação do ato. A gente chama de sanar o ato, tá? De curar o ato. Aqui nesse caso, esse ato ele tinha um vício de competência. Essa competência foi sanada. Digamos que uma determinada desapropriação foi feita por portaria e não por decreto. Aí vai lá o chefe do Poder Executivo, viu que estava escrito errado, pegaram o copiar e colar e estava escrito portaria e ninguém viu. Vai lá e ele edita um decreto. Tá? Isso é uma forma não essencial. E objeto plurimo. O que é um objeto plurimo, pessoal? Quando vocês forem nomeados, vocês mesmos que estão me assistindo, vocês serão nomeados. Quando vocês forem nomeados, galera, vai ter uma lista gigante lá do monte de nome. Digamos que tem um nome lá que não passou na prova. Tá lá por acidente. Acidente, tá? Tá lá por acidente. E alguém descobre, comunica o Ministério Público, fazem um auê, tal. A administração pública vai lá e anula a portaria toda? Não, galera. Ela não vai, porque se ela anular a portaria toda, você que passou, você vai perder tua nomeação também, pô. Aí o que ela faz? Ela realiza aquilo que a gente chama de conversão, não.
ela já faz algo que a gente chama de reforma. Tá? Ela tira aquele nome errado. E por que plurimo? Porque tem que ter vários elementos, tá? Vários conteúdos dentro desse ato. Que se tiver um conteúdo só, não dá para resolver o problema. Exemplo, nomeia alguém que não passou, mas nomeia ele sozinho. Tem como corrigir esse ato? Sanar o vício dele? Claro que não. Aí o cara vai fazer outra prova? Claro que não. Então, nesse caso aí, não dá para sanar, tá bom? E nós temos também os vícios insanáveis, que são os vícios na finalidade e no motivo. No para que e no porquê, tá? Esses dois aqui geram vícios insanáveis. Eu acrescentei aqui também um extra, né? Que é a forma essencial, não dá para sanar. Por exemplo, uma punição sem contraditório e ampla defesa. Não dá para sanar. Anula o processo. E também objetos singulares. Tá? Nesse caso aqui, se o objeto for singular, não tem como sanar o vício. E aí, galera, eu coloquei aqui também momentos que não cabem a convalidação, tá? Vícios insanáveis, são vícios nesses elementos aqui. Má-fé do administrado, por exemplo, às vezes dava até para sanar o vício, mas o administrado ele agiu com má-fé, por exemplo, ele deu documentação falsa. Foi lá a administração e concedeu o benefício para ele. Essa concessão de benefício pode ser sanada? Não pode. Por quê? Porque o administrado agiu de má-fé, tá? Quando a convalidação gera lesão ao patrimônio público, quando gera prejuízo a terceiros e quando tem uma flagrante inconstitucionalidade. Galera, isso aqui já é um tema avançado, tá? Era pra ter nem botado isso aqui. Não se preocupe. O que eu preciso que você saiba é disso aqui, tá? É disso aqui. Quais são os elementos sanáveis e quais são os elementos insanáveis, tá bom? Isso que eu quero que você saiba. Tá? Isso aqui não precisa saber muito, não. Só superficialmente. E outra coisa, existe um prazo para sanar o vício. E o prazo é de 5 anos. O que significa prazo de 5 anos? A administração pública tem 5 anos para sanar o vício. Se ela não sanar em até 5 anos, a gente fala que ocorreu a decadência. Também chamada de convalidação tácita ou de convalidação involuntária. Tá bom? Ela não pode mais sanar o vício. E aí, pessoal, eu fiz uma tabelinha aqui no final para resumir tudo para vocês. O confi for mob, o com é de competência, e aqui o raciocínio é quem é a autoridade responsável por editar esse ato, tá bom? Esse elemento é sempre vinculado e o vício que ele gera é sanável, tá bom? A forma de convalidação é ratificação. Isso aqui é menos importante para o teu nível de prova. O teu nível de prova é um pouquinho superficial, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Vício de finalidade. Finalidade, galera, é o para que o ato vai ser editado, tá? Também é vinculado, sempre vinculado, e o vício é insanável, tá bom? Forma, de forma, como o ato se exterioriza, tá? E aí o raciocínio é o como esse ato se exterioriza. Sempre é vinculado, tá bom? E gera vício sanável, se for uma forma não essencial, tá? Mas, Jefferson, eu tô vendo aqui que você colocou aqui que pode ser vinculado ao discricionário, tá aqui de Pietro. Quem é de Pietro? É Maria Silvia Zanella de Pietro, é uma das principais doutrinadoras do Brasil, e você pode encontrar algumas questões, quando você está estudando para concurso, dizendo que a finalidade pode ser discricionária e que a forma pode ser discricionária, tá? Mas esse não é o entendimento da tua banca, eu não vi nenhuma questão da IBAD usando esse entendimento aqui da de Pietro, tampouco o Rafael Oliveira concorda com a de Pietro, tá? O Rafael Oliveira, isso aqui são elementos vinculados e acabou. Eu só coloquei isso aqui, galera, para você ter guardado contigo, tá? Pro futuro. Vai que você faz outros concursos aí. Então, a forma é o como o ato se exterioriza, tá? Sempre será vinculado e o vício é sanável se a forma não for essencial. De motivo é o porquê o ato foi editado. São as razões, os fundamentos de fato e de direito. Aqui sim, você tem com certeza que o ato pode ser vinculado ou discricionário, tá bom? Mais uma vez, o vício é insanável, aqui é a finalidade e motivo, o porquê e o para quê são insanáveis, tá? E por fim, o objeto, que é o que, tá? Eu tô falando do conteúdo do ato e dos efeitos imediatos dele, pode ser vinculado ao discricionário e o vício pode ser sanável, se for objeto plurimo, tá bom? Essa última parte eu não vou nem mencionar, porque já está um pouquinho mais avançado para vocês. Eu que montei essa tabelinha aqui
E aí coloquei aqui algumas diferenças que... Isso aqui é um plus, tá, pessoal? Isso aqui é uma diquinha a mais, tá bom? Nem seria necessário pro teu nível de prova de IBAD, mas vai que cobra o nível Rafael Oliveira, né? Aí você precisa saber mais um pouquinho mais aprofundado. Diferença entre finalidade e objeto. Galera, às vezes essas duas coisas que se confundem. Porque o objeto, além de ser o conteúdo do ato, também é o efeito imediato dele. Exemplo, decreto de desapropriação. Qual é o objeto do ato? É a desapropriação. Mas qual é o efeito imediato da desapropriação? É a transferência da propriedade. Aí alguém pode dizer, mas isso não é a finalidade? Não, galera, esse é o efeito imediato. A finalidade é desapropriou para construir um hospital, para construir uma escola, tá? Para construir uma biblioteca. Essa é a finalidade. Então a finalidade é sempre mais abstrata, tá? Ela está mais no futuro. O objeto, ele está mais no presente. Ele é o efeito imediato do ato, tá? Aí vem o macete. Toda terminologia mais abstrata você considera como finalidade. Se for mais concreto, assim, mais imediato, você considera como objeto, tá bom? Outra diferença, finalidade e motivo. Finalidade aponta para o futuro, motivo aponta para o passado. Ó, eu quero construir a escola para ter mais vagas. Para finalidade. Por que tá faltando vaga? Motivo. Tá bom? Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Necessidade de vaga em escola. Você tem um motivo. Desapropriação é o objeto, é o conteúdo do ato. Transferência da propriedade é o objeto, efeito imediato do ato. Construir a escola é o para quê que eu estou desapropriando esse terreno. Finalidade. E melhorar o acesso à educação, finalidade também, mais abstrato, né? Por fim, IBAD, cara, isso aqui não é tão importante para você. Eu não me preocuparia tanto com isso, tá bom? Isso aqui é um aprofundamento. O que importa mesmo é você saber a diferença, conhecer bem os elementos do ato, saber diferenciar dos atributos do ato e saber diferenciar do limp. Cara, quando vocês assistirem, vocês meus alunos, tá, da plataforma, assistirem a aula de correção de questões, você vai ver a quantidade de questões da IBAD que mistura essas três coisas aqui nas alternativas. Tá bom? Isso aqui, galera, é o coração da prova. Vai ter candidato que vai estudar só isso aqui e vai passar. Pode ter certeza, tá? Foca nisso aqui, nas tuas revisões, tá bom? Essa diferenciação aqui de cada um deles. Essa aula não foi nível raso, ela foi o nível um pouco acima do raso, tá? Tanto é que tem coisa aqui, ó, que eu não vi em questão nenhuma da IBAD, tá bom? Porém, é algo assim, que é a mais, mas não é tão a mais assim, como eu poderia dar numa aula baseada no livro do Rafael Oliveira. Tranquilo? E assim a gente termina. Eu quero repetir o que eu falei na aula de atos administrativos, a primeira que eu gravei, uma frase do Augusto Cury, que é: uma pessoa inteligente aprende com os erros, com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Galera, por que eu estou citando essa frase aqui para vocês? Eu quero muito que vocês passem. De coração, a alegria do professor é a aprovação dos seus alunos. E uma forma de você não passar é só assistir vídeo. Isso aqui é o segredo para você não passar. O vídeo, galera, é para te apresentar o conteúdo. O que vai te fazer passar é revisão, exercício, revisão, exercício, revisão e exercício. É isso que vai te fazer passar, tá bom? Na nossa plataforma, nós disponibilizamos para vocês o slide, dizemos para vocês em cada aula o que é mais importante. Então você vai montar o teu caderno, tu não vai copiar tudo que está na aula. Ou se você copiar, tu vai fazer um resumo do resumo, só com o que tem de mais importante, tá? Depois tu vai reforçar isso toda semana. Tu vai pegar esse resumo pequeno e vai massacrar ele. Toda semana, toda semana, toda semana. E junto com isso você vai fazendo exercícios conforme a gente for disponibilizando para vocês na plataforma, tá bom? Forte abraço para todos, sucesso e que Deus te abençoe.